Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Aviva no Senhor. Esse é um chamado para hoje, para as nossas vidas, buscarmos um avivamento pessoal. Avivamento quer dizer avivar, renovar, trazer a vida novamente. Nós estamos neste ano falando a respeito do avivamento e gostaria então de trazer algumas devocionais matinais a respeito disso, para nos alertar da importância de nós buscarmos um avivamento pessoal. Eu acredito que Deus está, por meio do seu Espírito Santo, promovendo um avivamento na terra, uma busca pela paixão, pelo fervor daquilo que é importante no meio cristão, principalmente em nossas comunidades. Tem um livro que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Esse livro ele aborda então a necessidade de um avivamento espiritual na igreja contemporânea, moderna. Ele fala sobre a falta de fervor, da oração e do compromisso entre os cristãos. Nesse livro ele clama por uma renovação na paixão pelas coisas que são de Deus. Ele insiste na importância de voltarmos aos fundamentos do Evangelho e nos desafia, quando lemos o seu livro, a vivermos uma vida de maior devoção e urgência espiritual. O livro ele se tornou uma chamada à ação para aqueles que desejam ver um verdadeiro avivamento em suas comunidades e em sua vida pessoal. Nós estamos lendo vários livros sobre avivamento e eu gostaria de compartilhar, porque isso chamou muito a minha atenção. Ele fala que o avivamento ele tarda por causa da tragédia da modernidade, que vive sem um avivamento. Ele começa então falando sobre a situação da igreja atual e a falta de poder espiritual e fervor que caracteriza a modernidade. Ele fala sobre a necessidade de homens e mulheres de oração. Ele enfatiza a importância de uma oração sincera e fervorosa como a base de qualquer avivamento genuíno. Ele fala sobre voltarmos à pureza da mensagem do Evangelho. Ele chama então a igreja a retornar à simplicidade e à pureza do Evangelho, sem comprometer a sua mensagem por conveniências modernas. Ele fala também sobre o papel do Espírito Santo. Ele traz para nós a importância e a necessidade da atuação do Espírito Santo na nossa vida cristã e na igreja, para que esse verdadeiro avivamento ele ocorra. O preço do avivamento, há um preço a ser pago para aquele que busca o pleno avivamento. Um avivamento genuíno de dentro para fora, ele exige sacrifício, ele exige rendição, ele exige abnegação e principalmente um compromisso total com Deus. O clamor dos profetas, ele compara a urgência de hoje com os tempos dos profetas do Antigo Testamento, que eles clamavam por arrependimento e para que o povo retornasse a Deus. É muito importante buscar uma vida santificada, uma vida de santidade pessoal com um testemunho poderoso. Isso é necessário para que haja um avivamento. Se o avivamento ainda não está entre nós, é porque ainda não despertamos a respeito dessas condições. A igreja precisa despertar ou o mundo em trevas. Ele finaliza apelando para a igreja para despertar da sua sonolência, da sua letargia espiritual e iluminar o mundo que está em trevas. Esses são os temas que são abordados nesse livro.
E eu gostaria então de trazer a importância disso para as nossas vidas, né? Existe tudo isso e principalmente nós vemos hoje, né, a dificuldade e a falta de fervor e poder espiritual por causa da acomodação a esse mundo moderno. A tendência da igreja de se conformar, muitas vezes, né, nós nos conformarmos às expectativas da sociedade, e então assim acabamos perdendo o impacto espiritual, principalmente da missão que o Senhor nos deu. Nós vemos a perda do fervor espiritual. Poucas pessoas têm a disciplina de oração, de jejuar. Pessoas estão satisfeitas com uma fé superficial e rotineira, em vez de buscar uma relação profunda e fervorosa com Deus. Muitas vezes a falta de oração, de consagração de vida, né, a falta de compromisso com a palavra de Deus, não apenas ouvir, mas ser praticante, orar, consagrar a vida, é uma das razões porque nós ainda não estamos vivendo o avivamento. O que nós temos visto na modernidade também é o declínio da autoridade bíblica, né? A palavra de Deus, ela tem perdido a sua autoridade na vida das pessoas, muitas vezes sendo substituída pelas filosofias, pelas ideologias, pelos entretenimentos modernos. Então há uma necessidade de arrependimento e renovação. É necessário nós orarmos e pedirmos ao Senhor que nos dê um espírito de arrependimento, um arrependimento genuíno que nos leve a voltar à prática do primeiro amor. Que oremos buscando uma renovação de um compromisso com os princípios do Evangelho. Então, a igreja moderna, ela tem trazido, né, essa falta de fervor espiritual e compromisso com Deus. Nós precisamos clamar por uma volta às raízes do cristianismo, onde a paixão, a oração, a consagração pessoal eram marcas, né, definitivas da fé cristã. E é por aí que houve os grandes avivamentos que aconteceram em nossas comunidades. Então nós precisamos buscar com afinco, com oração, né, uma oração intensa, uma oração perseverante, uma vida de oração. Se você acredita que o avivamento precisa acontecer na sua vida e na vida da sua comunidade, nós precisamos começar a interceder por esse avivamento insistentemente, persistentemente. Devemos consagrar as nossas vidas e muitas vezes renunciar o nosso conforto pessoal para sairmos, né, da nossa zona de conforto, onde nós buscamos os nossos próprios interesses e enfrentarmos os desafios e as dificuldades que existem, né, e ajudarmos principalmente os nossos irmãos. Então, nós queremos falar e trazer uma reflexão matinal a respeito de como nós, como filhas e filhas de Deus, como a igreja do Senhor Jesus Cristo pode experimentar um avivamento genuíno, como os cristãos podem se dispor a pagar o preço por viver então esse tempo de avivamento que nós estamos buscando. Eu acredito que nós devemos buscar este avivamento, que nós possamos então guardarmos em nosso coração essa chamada urgente e buscarmos, da forma como o Senhor direcionar as nossas vidas para a busca de um avivamento pessoal. Durante os nossos devocionais matinais, nós vamos vir falando a respeito de cada uma dessas dicas de como nós podemos então experimentar esse avivamento pessoal, que é uma urgência espiritual para os tempos de hoje.
Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Aviva-nos, Senhor. Deus te abençoe e até lá.